Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês? Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com a disciplina de português, onde nós estamos trabalhando com o gênero textual e infográfico. Então, nessa atividade aqui da página 15, vocês vão observar esse infográfico, né? E o título desse infográfico é Quanto se gasta de água por dia? Vocês vão utilizar esse infográfico aqui como exemplo para vocês elaborar um infográfico. Aqui na apostila de material de apoio, vocês têm essas duas partes onde vocês vão destacar, ó, essa é a primeira e essa daqui é a segunda. Vocês vão destacar essas duas páginas e aí vocês vão colar aqui bem bonito e vocês vão formar um infográfico. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pesquisar como que é possível economizar água nessas situações aqui. E aí vocês vão juntar as informações e vão fazer aqui o infográfico. Então, por um exemplo, vocês vão pesquisar como que vocês fazem, podem fazer, quais são as ações, né, que vocês podem fazer para economizar água da máquina. Aí vocês vão escrever aqui bem bonito, tá? Podem fazer aqui linhas com a régua e escrevam aqui essas informações. Isso vocês vão fazer com todos os itens, com o chuveiro, com a pia da cozinha, com o vaso sanitário, aqui também com a torneira, com a pia do banheiro. Então, vocês vão fazer tudo e vão formar um infográfico aqui e vão entregar para a tia, que nós vamos fazer uma exposição, um cartaz na nossa sala, tá? Então, aqui tá falando para vocês fazer primeiro, como se fosse um rascunho, né? Então, vocês podem pegar uma folha, fazer um rascunho primeiro, fazem a pesquisa e depois colocam essa atividade em prática. Então, ó, sempre que eu vou fazer, né, um infográfico, eu tenho que ter um subtítulo e o parágrafo com a dica. Então, por um exemplo aqui, ó, do chuveiro. Aqui o subtítulo foi chuveiro, pra que tanta água? Então, quando vocês forem fazer o infográfico de vocês, vocês vão colocar um subtítulo e depois escrever um parágrafo, tá? Então, façam no subtítulo e depois façam o parágrafo, façam com bastante capricho que a tia vai expor. E aí, depois disso, depois que vocês finalizarem o infográfico, vocês vão responder as questões aqui da página 16. E se tiver alguma coisa que vocês não tenham feito de certo, vocês vão voltar no infográfico e fazer novamente. Então, essa atividade aqui vai para os alunos que estão no colégio como tarefa para casa, tá? Eles vão fazer essa pesquisa e vão fazer a atividade em casa e vão trazer para a tia na aula de amanhã. E em sala de aula, nós vamos trabalhar com o tema de poema visual. Então, olha, vocês já conhecem as características de poema, né? A gente trabalhou bastante com poema, vocês sabem que ele é formado por versos e estrofes, vocês sabem que ele também tem a presença e às vezes a ausência de rimas. Mas o poema visual é quando os versos eles brincam com o espaço que fica em branco na página. Então, aqui nessa página 17, nós vamos ver aqui alguns exemplos de poema visual. Vamos fazer a leitura desse daqui. Lua na água, alguma lua. Lua alguma. Então, olha só. O que vocês notaram sobre a disposição aqui das palavras no poema de Paulo Leminski? O que vocês observaram? Vocês conseguiram ver aqui que alguns versos estão de ponta cabeça e também escrito de trás para frente? É isso que vocês conseguiram observar aqui? Então, vocês vão registrar ali na questão 2. Na questão 3, o poema se refere a 2 elementos da natureza. Quais elementos que são? É a lua e é a água, né? São esses 2 elementos da natureza. Agora vamos reler este trecho aqui, ó. Lua na água. Essa segunda linha aqui que aparece, será que ela é a cópia da primeira? Ou será que ela é o reflexo da primeira? Quando vocês se olham no espelho, vocês estão vendo o reflexo ou uma cópia? É um reflexo, né? Então aqui essa segunda linha, ela é o reflexo da primeira.
Aqui na questão B, nós vamos relacionar essas colunas. Então, olha só, lua na água, e aí nós vamos ligar aqui com esse lado. Olha só, será que lua na água representa a água? Ou será que lua na água representa a lua? Olha só, lua na água. Então, quando eu tenho a imagem de uma lua na água, será que está representando a água ou a lua? A lua, né? E agora aqui de trás para frente, água na lua. Está representando o quê? A água que está na lua. Agora aqui na questão C. Qual dessas imagens aqui melhor representa os versos? Olha só, o verso é lua na água, água na lua. Ou seja, a lua refletindo na água e a água refletindo na lua. Será que é a primeira? Aqui nessa do meio, a gente já vê que não é, porque aqui não tem água, então já vamos tirar. Na terceira aqui, tem a água, mas não tem a lua. Então, só sobra essa questão, que seria a correta. Vamos reler aqui essa outra parte do poema. Lua alguma. Aqui, no segundo verso, que seria esse de baixo, nem todas as letras estão refletindo. Por quê? Por que será que elas não estão refletindo? Porque a intenção aqui foi formar a palavra lua. Então, por isso, não foram todas as letras que foram refletidas. Na questão 6, por qual parte que você começou a ler o poema? Então, olha só. Vejam bem, cada um tem uma maneira de fazer a leitura. Por um exemplo, vocês viram que quando eu fui fazer a primeira leitura do poema, eu li o primeiro verso e não a reflexão dele. Mas cada um tem o seu jeitinho, né? Então, de repente, eu li o primeiro verso, mas vocês podem ter começado a leitura pela reflexão do mesmo, porque chamou a atenção de vocês. Então, aqui a resposta é pessoal, cada um vai colocar a sua. No exercício 7, começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique a sua resposta. Então, ó, o que vocês acham? Será que começar a ler esse poema pela segunda ou pela terceira parte, será que vai acabar prejudicando? No meu caso aqui, eu observo que não, né? Porque eu posso... a proposta aqui é perceber que o verso, ele reflete o outro, né? Então, assim como a água, ela se reflete na lua. Então, se eu for parar para pensar, quando eu for fazer a leitura, não interfere se eu ler a segunda ou pela terceira parte, né? Não vai influenciar em nada. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Quais que são essas letras? Então, observando o poema, quais que são as letras que estão se repetindo? É o A, é o L, é o U, é o M, o N e o G. Aqui no exercício 9. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema. Então, será que quando se repete essas palavras com as letras, será que é uma leitura com sonoridade? Ou será que é uma leitura com monotonia? É claro que quando nós vemos que tem a repetição de palavras com as mesmas letras, se torna uma leitura com sonoridade. Aqui eu vou pedir para que vocês passem um marca-texto, que são as características do que seria um poema visual. Então, esse poema do Leminski, ele é um poema visual, e os poemas visuais, eles têm como características um aproveitamento criativo do espaço da página em branco. Então, sempre usa recursos gráficos, né, e outras também. Então, aqui vai muito da criatividade da pessoa que está criando o poema. Pode-se utilizar palavras e de tudo o que pode proporcionar, como o som, a forma visual, o significado. Então, a ideia aqui é usar várias possibilidades para essa leitura.